Quando a gente pensa em base de apoio, base de suporte, nós vamos diferenciar essa base em basicamente pés afastados, pés unidos, um pé na frente do outro, que é a postura que a gente chama de tandem, né? E também o unipodal, tá? Essas são as bases que são importantíssimas para nós treinarmos com o nosso paciente, tá? Lembrando que aqui eu dei o exemplo dos pés, mas porque não tem como nós afastarmos os nossos isquios tibiais, não tem como nós afastarmos a nossa escápula, né? Dá para aproximar, afastar, mas não como a base de apoio. Então, os pés, eles têm essa liberdade, né, de distanciamento da base de suporte. Então, por isso que eu coloquei eles aqui, tá? Então, aqui eu coloquei alguns exemplos, né, ó. Base de apoio, né, juntinho. Aqui, ó, afastada. Aqui, já dando essa diferença, né, um pé na frente do outro, né? Aqui colocando mesmo um pé na frente do outro, aumentando essa instabilidade. E o unipodal, aí ele é só uma base para suportar todo o peso corporal. Então aí fica, né, mais difícil ainda. Superfície de apoio, tá? Nós podemos ter tanto o chão, quanto os discos de equilíbrio, quanto as espumas, né, aqueles flutuadores, os espaguetes, as pranchas. Então, nós temos que variar essa superfície de apoio para exigir cada vez mais do nosso paciente, porque eu quero que ele tenha a capacidade de se equilibrar e ter os ajustes necessários, mesmo com meios instáveis. Isso faz com que o cérebro fique o tempo todo em atenção para mandar esses estímulos constantes. Nós devemos sempre associar o equilíbrio aos movimentos, tá? Então, estou equilibrada, então agora eu vou fazer um movimento e me equilibrar com aquele movimento. E esses movimentos podem ser de cima para baixo, de um lado para o outro e de frente para trás, tá? Então, a gente sempre usa os planos de movimento, tá bom? Então, vai de um lado para o outro, para frente, para trás, de um lado para o outro, rodando, tá? De cima para baixo, né? De um lado para o outro e para frente e para trás. Não podemos esquecer de outra implementação que a gente tem que ter, que é o trabalho com esses pacientes, tanto com os olhos abertos quanto com os olhos fechados, tá? Então, o tempo todo nós temos que pensar, é possível trabalhar essa atividade com os olhos fechados? Qual é o objetivo de trabalhar com os olhos fechados? É que, com os olhos fechados, eu vou ter uma ativação maior das propriedades do sistema neuromuscular, porque eles vão ter que suprir as vias da visão, que é uma via importante para esse equilíbrio postural, para esse equilíbrio corporal, tá? Então, tudo são dicas e coisas que nós vamos usar amanhã nos nossos exercícios, né? Então, nós vamos variar com a visão, então, olhos abertos, dá para fechar os olhos, tá? Associar movimentos, associar cargas, colocar superfícies diferentes, tá bom? Utilizar a base de apoio. Então, como que eu posso utilizar essa base? Eu posso aumentar, eu posso diminuir, tá bom? Aqui, ó, os tipos, né, dessa base de apoio. Então, tudo isso nós vamos conseguir inserir amanhã nos nossos exercícios.